graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iniciarmos, meus irmãos, boa noite a todos. Vamos falar com o Senhor para que nos dê direção nessa noite, pelo nome do Senhor Jesus. Senhor, Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui. Sabemos, ó Pai, que é o Senhor que controla nossas vidas, que nada é do acaso. Sabemos, ó Pai, que o Senhor, através até do sofrimento, tem nos moldado, mostrado que nós somos dependentes do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nessa noite possa falar ao nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor nos convença, se tiver algum pecado oculto, ó Pai, que possamos nessa noite confessá-lo, que o Senhor possa fortalecer a cada irmão, ó Pai, que está nesse momento assistindo, para poder entender da Tua Palavra. Ó Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor me use, para que a Tua igreja venha a ser edificada na dependência do Espírito Santo. Amém. Nessa noite, irmãos, vamos primeiro ler o texto, o verso, que da quarta petição, que é em Mateus, capítulo 6, no verso 11, somente um versículo. Mateus 6, no verso 11. Diz assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Vamos iniciar, meus irmãos. Eu quero trazer uma ilustração para a vida da igreja, para que possamos também ser edificados, de um homem que viveu na era vitoriana, chamada George Miller. Ele tinha um desejo de ser ministro da igreja, mas Deus providenciou outra maneira de ele servir. Então, certo dia em Londres, ele estava caminhando num discipulado e acabou encontrando uma cidade, na verdade, num bairro bem pobre, e viu crianças desabrigadas, trabalho escravo, e ele sentiu no coração que deveria fazer algo. E ele até disse: a rainha deveria ter vindo aqui, porque ela não sabe o que estão fazendo com as crianças. Então Deus providenciou algo na vida daquele homem. E então ele pega e adota algumas crianças, aluga uma casa e começa a cuidar de crianças. E até então ele começa a cuidar de 30, e vai, com a renda que ele tinha, vai alimentando as crianças, dando as roupas. Só que o governo não ajudava ele. Mas Deus, através da sua graça, o deu forças para conseguir trazer alimento para essas crianças. Só que ao tempo passando, foi aumentando o número de crianças. Ele chegou a ter 300 crianças cuidando. E ele ganhava algumas ajudas de algumas pessoas anônimas, mas chegou um período que ele e a esposa dele chegaram a ter 2.000 crianças, depois de 21 anos. E ninguém ajudava, o governo não ajudava. E ele, em certo momento, não tinha mais nada para alimentar as crianças. Então ele ajoelhou antes da refeição e falou: Senhor, dai-me o pão de cada dia, Pai, porque eu não sei mais o que fazer. Eu fiz o que eu pude. O meu desejo era ser ministro, mas o Senhor botou no meu coração de cuidar de crianças. Então, quando ele acabou aquela oração, apareceu uma pessoa com uma oferta anônima.
dizendo: oh, alguém está trazendo aqui algo para você alimentar as suas crianças. E ele falou que durante toda a sua vida, Deus providenciou algo para ele e para as suas crianças. Ninguém passou fome mais. A vida desse homem foi lembrada como um dos grandes missionários que a igreja já teve. Talvez você nunca ouviu falar dele, porque às vezes a gente dá mais valor àqueles que estão na frente do trabalho. Mas Deus usou grandemente esse homem, que ele é lembrado um dos grandes missionários. Nessa noite, eu quero falar sobre isso, sobre a dependência de Deus, dependência do homem com Deus. E eu quero falar de algo bom no primeiro ponto, que somos ensinados a reconhecer nossa inteira dependência de Deus para o suprimento de nossas necessidades diárias. Tal como Israel precisava do maná diariamente, assim também precisamos diariamente de nosso pão. Eu quero que os irmãos em casa abram a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 3, para a gente ler apenas um versículo, mas é de suprema importância. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. O contexto aqui é a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Diz assim, ó: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então a gente vê que a dependência de Deus. Nós muitas vezes ficamos desesperados com situações onde a gente esquece de tudo aquilo que Deus fez com o seu povo. O maná, ele era uma substância parecida com o pão que o Senhor milagrosamente providenciou para o seu povo, como um sinal do seu terno amor e, mais importante, do fato que Israel deve reconhecer sua dependência de Deus. Quando Jesus foi tentado a transformar pedras em pães, ele citou esse texto para lembrar o inimigo que o pão físico dura pouco tempo e possui um valor limitado. E em outra ocasião, ele se apresentou como o pão da vida. Em João, capítulo 6, verso 35, ele diz o seguinte, ó: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Palavras confortadoras, irmãos. Às vezes falta isso para nós, em momentos de aflições, em vez de a gente ler as Escrituras, ver o que Deus tem para falar conosco, a gente prefere tomar atitudes que não são cabíveis, na verdade não são atitudes de um servo do Senhor. E em Lucas capítulo 12, verso 15, olha o que Jesus disse: então recomendou: tendo cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Nosso Senhor nos alerta que tomemos cuidado para que a avareza não tome conta de nosso coração. Somos ensinados a entender que os bens materiais não farão sentido algum na nossa morte. O servo de Cristo deve olhar para além dessa vida, deve meditar nas palavras do nosso Senhor. Em Mateus, capítulo 6, verso 26, ele diz assim, ó: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não se ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Você parou para pensar que, nesse versículo que o Senhor fala essa palavra,
A gente dificilmente notamos as aves do céu, a gente dificilmente meditamos e falamos assim, nossa, mas como que pode, né? Elas não fazem nada, elas não se ajuntam, e sempre têm saúde, sustento, e nós valemos mais. O Senhor fala, vocês não valem mais que ela, porque vocês estão preocupados com isso. E infelizmente, eu digo infelizmente, nós vivemos muito preocupados com os bens materiais, com o que a gente vai comer amanhã. E olha só, em Provérbios, capítulo 30, verso 8, olha o que diz: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dai-me o pão que for necessário. Palavras de Salomão. Salomão pede para o Senhor afastar dele a falsidade e a mentira. Logo após, ele não pede riqueza, ele agora pede o pão que for necessário. Olha que diferença. Era isso que Jesus desejava que seus discípulos vivessem, é um estado de constância dependência de Deus na sua provisão. Então o Senhor, você vê que ele mostrava para os discípulos, não precisam ficar ansiosos com o que é a vez de comer e de vestir. O Senhor lembra que nosso Senhor Jesus, quando fez a multiplicação, e logo depois os discípulos duvidaram de novo, Senhor, manda a multidão embora, a gente não tem o que dar a elas. Aí vocês não se lembram que eu multipliquei? Você vê que parece que a gente não lembra que Deus providencia algo para nós. Talvez você, no momento, deve estar desempregado, pode estar necessitando de algo, e você fica desesperado, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, ai meu Deus, fica desesperado, dá aquela ansiedade. Tem pessoas que ficam ansiosas, quase morrem do coração. Mas o que falta para nós? É isso. O Senhor Jesus lembrava sempre os discípulos, lembrai-vos, e às vezes falta isso na gente, lembrar, que todas as vezes que a gente passar alguma necessidade, deveríamos pensar nisso. E em Tiago, capítulo 4, verso 3, olha o que Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Olha só, ele nos ajuda a entender por que não somos atendidos. Prometemos várias coisas para Deus se Ele nos abençoar, não é verdade? Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. O contexto que Tiago nos ensina naquela igreja é que a origem dos conflitos era o egoísmo. Por quê? As pessoas pediam, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas elas não dividiam entre si. Olha como que a avareza estava no meio da igreja desde os primeiros séculos. Pessoas que queriam só juntar, não queriam dividir com o próximo. Mas então o Tiago fala sobre isso. Vocês pedem, mas sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal, porque vocês pedem para si. Eu quero isso, Senhor. Eu quero ser bem sucedido no meu trabalho. Tá, mas qual é a finalidade disso? A finalidade é a glória de Deus? Senhor, eu quero muito trabalhar naquela empresa, eu quero muito. Aí a finalidade é porque eu quero o quê? Ganhar muito dinheiro. Olha, em vez, não, eu quero trabalhar naquela empresa porque é um lugar onde eu vou glorificar a Deus melhor, aonde eu não vou ser tão perseguido. Mas não, a gente não pede isso. O que é a primeira coisa que a gente pede? Eu quero trabalhar nessa empresa porque eu quero ser rico, porque eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro. Então o Tiago fala isso, porque é por isso que vocês não são respondidos. Devemos analisar os nossos pedidos. Olha só, apóstolo Paulo, na vida dele, em 1 Timóteo 6, verso 8, ele fala algo que é tremendamente importante para nós: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Olha só, não precisa nem explicar, Paulo já resumiu para nós. Esteja satisfeito com o que você tem, para de questionar, para de reclamar. Às vezes a pessoa tem, eu quero um sapato novo, mas tem 20 na sapateira, para que isso? Aí às vezes o nosso irmão do nosso lado precisa de um sapato, a gente é assim, avarento. E Paulo nos ensina aqui, você está tendo que comer, tendo que vestir, tá bom, seja satisfeito. Paulo não está dizendo que ele é contra a riqueza, mas às vezes ele quer nos poupar de algo que vai nos fazer nos afastar de Deus, não é verdade? E olha só, a suficiência da graça de Deus é mais fácil compreender intelectualmente. Exemplo, eu estou falando aqui, é muito fácil entender, mas o viver é o difícil. Falar, Renan, é verdade, é fácil você falar, mas no viver,
É um desafio para nós, não é? Não era para ser. Principalmente para aqueles que naturalmente estão inclinados a confiar em si mesmo. Já reparou? Pessoas às vezes falam assim, eu quero conseguir um emprego melhor. O que ela faz? Antes de sair de casa, ela faz uma oração, ela fala assim, eu quero trabalhar nesse lugar porque eu quero glorificar o Senhor. O que ela faz? Não, eu sou autossuficiente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou formado naquilo. Olha o que Paulo está falando. Olha como que a gente tem vivido. Eu sou super inteligente, eu não preciso de conselho de ninguém. Mas não podemos ser assim. Passamos para o segundo ponto. Naturalmente, deveríamos enfatizar que só deveríamos orar por causa de coisas da necessidade absolutas. Somos informados que deveríamos orar pedindo, que na verdade, não somos informados que deveríamos orar pedindo artigo de luxo ou superabundância. Nem essas coisas foram prometidas, reparou? As escrituras não prometem nada disso. Talvez se você viu alguém falando isso, a escritura promete que você vai ser um homem rico. Não, negativo, ela não promete isso. Ela promete sim que você vai ter o sustento, que você vai ter o que comer e o que vestir. Isso ela promete. Entretanto, foi-nos prometido que teríamos o suficiente, não é verdade? Já na sua idade avançada, olha o que Davi fala. Ele faz um retrospecto da sua vida, e olha o que ele fala em Salmo 37, no verso 25. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Reparou? Olha o que Davi faz. Ele analisa tudo e fala, olha, na história do meu povo, eu nunca vi o meu povo passar fome. Eu já vi o meu povo ser castigado pelos seus pecados. Eu já vi acontecer atrocidades, mas eu nunca vi ninguém morrer de fome. Deus sustentou o seu povo. E aqueles que foram castigados porque mereciam, porque negligenciaram os meios de graças de Deus. As promessas de Deus, elas nunca falham, mas refere somente às necessidades verdadeiras. Então você tem que entender isso, é as necessidades verdadeiras. Você reparou que às vezes a gente vai orar, a gente pede coisa que não há sentido algum, não há necessidade alguma de pedir. Às vezes a gente nem esquece até de orar pela nossa própria vida espiritual. A gente ora pedindo bens materiais, a gente ora pelo nosso vizinho, pela nossa mãe, pelos nossos parentes, pela nossa igreja, mas para nós mesmos, aquela comunhão a gente não tem. E a nossa ideia de necessidade nem sempre corresponde ao que Deus pensa. Você às vezes pensa, Senhor, isso é bom para mim, mas será se é bom mesmo? Você já avaliou? Vamos analisar, é bom? Não, mas o meu coração diz que é bom, isso vai fazer bem ao meu coração, mas será mesmo? Todavia, devemos orar pelas nossas necessidades. Então você pode pensar, isso é uma contradição, porque nosso Senhor pede para fazermos nossas petições, verdade. No entanto, ele diz que não devemos ser como gentios, que pensam que serão ouvidos no seu muito falar. Quando queremos algo, oramos repetindo as mesmas palavras sem cessar. Não é verdade? Quantas vezes momentos que a gente nem pede, por exemplo, um parente nosso, mas quando ele está doente, o que a gente faz? Senhor, cura ele, cura, mas a gente não fala, Senhor, salva ele. Não é verdade? A gente nunca fala isso, Senhor, salva ele, salva assim, cura ele, eu quero que ele viva. Mas a gente não fala, Senhor, salva essa alma, porque o que importa é viver 100, 200 anos, vai morrer e vai para o inferno. Quando queremos algo, como eu disse, a gente ora ao Senhor, pedindo. Lembramos das palavras de Pedro, essa é clássica. Pedro fala o seguinte, em Lucas 22, no verso 33, ele fala assim, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Quem lembra disso, né? Aí Pedro, não, eu vou com o Senhor até a morte.
e foi o que aconteceu? Você se lembra? Então é isso que eu estou querendo dizer. Quantos pedidos a gente faz assim? Não, Senhor. Às vezes você está aí, Senhor, eu quero casar com aquela pessoa, Senhor. Não, Senhor, com ela vai dar certo. Mas não vai dar certo. Deus sabe que não vai dar certo. Quantas pessoas fazem isso? Não, mas o meu coração, Senhor, é essa aí. Mas será mesmo? Deus conhece o seu coração. Às vezes pedimos ou falamos coisas que nem sabemos que vai acontecer, não é? Alguém poderia observar por essa altura desse estudo e dizer assim: pois, muito bem, se Deus já sabe de tudo antes mesmo de abrirmos a nossa boca, por que deveríamos expressar nossas necessidades? Por que deveríamos orar? Talvez seria a sua pergunta. Para falar o que Ele já sabe, poderia ser a sua indagação. Porém, levamos o significado da oração. Devemos dizer essas coisas a Deus, porque Ele não tem consciência delas? Não. Mas devemos pensar na oração muito mais em termos de relações entre um pai e um filho. O valor da oração é que ela nos mantém em contato direto com Deus. Thomas Watson, falando sobre oração, ele fala o seguinte: a oração é a apresentação de nossos desejos a Deus por coisas agradáveis à sua vontade. Então, é a vontade de Deus que você tenha o necessário, não é? É a vontade de Deus que você tenha o pão de cada dia, não é? Mas por que será que a gente não pede isso? A gente pede além. Senhor, a gente nunca ora, Senhor, muito obrigado pela refeição de hoje. Quantas pessoas não puderam comer hoje? Às vezes lá em casa eu lembro sempre isso a minha filha. Às vezes ela pega algum pão, não quero comer. Eu falo: minha filha, você lembra de uma coisa: quantas crianças não têm o que você tem? Quantas crianças queriam comer esse pão? Ela se constrange e vai e come. Por quê? Porque a gente esbanja. Às vezes a gente tem tanto em abundância, a gente esbanja, joga comida fora, joga pão fora, mas a gente não lembra: poxa, quantas pessoas queriam comer esse pão? Quantas pessoas queriam comer essa comida? Talvez essa é a nossa dificuldade. Então, quando a gente tem abundância, a gente joga fora, faz o que faz. Mas quando a gente está no momento de aflição, aí a gente lembra: poxa, Senhor, o Senhor é tão ruim comigo. Poxa, olha como que eu estou passando dificuldade. Eu perdi o emprego, Senhor, me ajuda. Mas enquanto o Senhor estava com a sua mão te ajudando, o que você fazia? Negligenciava os meios de graça. Não é verdade? O terceiro ponto: se Deus desse toda a sua gloriosa graça de uma só vez, pense comigo, correríamos o perigo de desfrutar da dádiva e esqueceríamos inteiramente de Deus. Certa vez alguém falou aqui, eu me lembro como se fosse ontem: se eu ganhasse a Mega Sena, eu abandonaria Deus. Deus conhece nosso coração, nossa seriedade. Você poderia falar assim: não, se eu ganhasse a Mega Sena, eu saía dando dinheiro para todo mundo, ajudava os pobres. Será mesmo? Será se o nosso coração, será se você consegue ser melhor do que muitos santos de Deus que viveram e foram avarentos e depois se arrependeram? Será? Será mesmo que a gente dividiria? Ainda bem que Deus não nos prova, já pensou? Quantas pessoas falam assim: olha, eu já venci esse pecado, eu posso ser tentado de novo que eu não caio. Mas é Deus que não permite. Sabe por quê? Porque se Deus permitisse a gente cometer aquele pecado de novo, se Deus nos provasse, botasse naquele lugar de novo, com certeza cairíamos. Sabe por que a gente não cai? Porque o Espírito Santo nos direciona a Deus, mas sem a dependência do Espírito Santo a gente não é nada. Então às vezes você tem que tomar cuidado nas coisas que a gente fala, que a gente pede. Talvez você pede: Senhor, como eu disse, eu preciso investir mais, eu preciso crescer minha loja. Mas se no estado que você está, você tem uma comunhão com Deus, você quer arriscar por causa de bens materiais? Embora não podemos entender o porquê Deus nos dá todas as bênçãos, o fato é que Deus nos quer na qualidade de nosso Pai e gosta que conversemos com Ele. Olha que coisa agradável para o crente. Acho que a gente tem
uma bênção em nossas vidas, né? Que a gente pode se chegar ao trono de graça e poder falar com Ele, Ele nos ouve, com todas as nossas imperfeições. Você já parou para pensar? Talvez você fala comigo, Renan, eu não adultero, eu não bebo, eu não mato, mas quantos pensamentos ruins durante todo o dia passam em nossas cabeças? Aí a gente chega, sabe, quantas vezes a gente falou mal, fez uma fofoca de alguém, falou mal de alguém, aí a gente chega igual o fariseu, Senhor, eu te amo, Deus, eu preciso tanto do Senhor, e Deus, com seu povo, seus eleitos, ouve e perdoa, e Deus nos perdoa. Olha que coisa assim, a gente deveria precisar, imagine se nós fôssemos no lugar de Deus, falasse, que hipócrita, que mentiroso, mas Deus não faz isso, Ele nos ouve. Então, é algo mais sublime, existe algo mais sublime que a oração? Talvez você fale assim, eu tenho uma preguiça de orar, é porque Satanás não quer que você ore. Hoje eu estava conversando com alguém falando sobre isso, leitura e oração. Falei, você reparou que a gente faz um propósito, falando assim, a gente faz um propósito, vou ler 10 capítulos por dia da Bíblia, mas sempre vem aquela opinião, não, vai assistir um filme, vai sair, vai ficar no outro mundo, no mundo da lua, mas esquece a Bíblia, lê um versículozinho, lê um capítulozinho, tá bom. Sabe por quê? Satanás não quer que a gente tenha entendimento das Escrituras, ele quer que a gente sempre viva escravizado, porque as Escrituras não é para você debater, ela não é para você dizer que é sabedor, mas é que na hora da provação você precisa responder Satanás, como Cristo fez. Já pensou, Satanás vinha na sua mente, olha ali, olha olha que mulher bonita, aí você lembra, não desejará a mulher do teu próximo, nem o boi do teu próximo, imagina, aí você fala, é verdade, então você reconhece, opa, estou errado, estou no caminho errado, é para isso. Então a oração, ela é para isso, e a leitura da palavra também, tudo é um conjunto. Mas olha que interessante, mas as coisas são assim porque Deus é amor, e esse é o motivo pelo qual, embora conheça todas as nossas necessidades, sente um grande prazer quando assim confiamos nele, quando chegamos a ele a pedir o alimento diário. Mas devemos enfatizar em seguida outro aspecto. Todos deveríamos entender que dependemos inteiramente de Deus, até mesmo para o nosso pão diário, correto? Interessante na vida de Elias, lembra como que Deus supriu Elias em 1 Reis, no capítulo 17 e no verso 6, olha o que ele fala, os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Hoje eu estava lendo a história de Elias, esse capítulo, aí eu imaginei assim, como quando a gente lê esse texto, não só ele, mas alguns outros também, mas esse assim, é um dos mais que a gente para pensar e pensa assim, caramba, que o nosso coração, querendo ou não, irmãos, ele quer ser incrédulo, ele quer ir contra Deus, assim, rapaz, mas será mesmo? Imagina, os corvos trazendo comida para Elias, não, isso parece uma mentira. Já para pensar, você imagine, você se colocar naquele estado de Elias e ver corvos trazerem alimento para você imagina, que situação? Aí alguém pode dizer assim, mas Elias era privilegiado, olha só como que ele foi privilegiado por Deus, os corvos traziam alimento para ele, até eu creria se fosse assim, mas olha o estado da igreja, olha o que a gente tem de conhecimento, meios de graça, e somos tão incrédulos para as coisas de Deus. Você vê, uma breve leitura a gente consegue ser incrédulo. Quantas vezes você não leu passagens assim, de Jonas, e você pensou assim, caramba, ser engolido por um peixe, não é verdade? E interessante, na vida de Paulo, quando ele foi para Roma, Deus deu passagem segura para ele, você lembra? Apesar de uma tempestade vir contra eles, a sua vida ser ameaçada pelos soldados, querendo tirar a vida dele, no naufrágio, e lembra, quando ele foi picado por uma víbora, lembra? Quando ele chegou em Malta, olha a situação que Paulo passou, e ele passou, com certeza isso foi um exemplo para nós, tudo aquilo que Paulo passou na vida dele, os profetas e os apóstolos, foi exemplo para nós,
para quando a gente lê e pensar, opa, quantos de nós passamos alguma dificuldade, a gente fala assim, caramba, ó, Paulo passou por essa dificuldade, Paulo sabe o que é ter fome, ele sabe o que é trabalhar, ele sabe o que é ser confrontado pelos ímpios, ele sabe o que é isso. Então, quando você passar uma dificuldade dessa, você vai saber, opa, o Senhor é comigo, e Deus sempre sustentou ele. Você reparou? A vida na história da igreja e do apóstolo Paulo, nunca faltou nada para eles. Não é porque só que havia unidade na igreja, não, porque às vezes você pode botar, não, mas havia unidade na igreja, então quer dizer que é a unidade que sustenta a igreja, é uma das coisas, mas quem sustenta a igreja? É o nosso Senhor. Se o meu irmão do lado não ajudar, o Senhor vai ajudar. Ah, mas ele, o que ele está fazendo? Lembra que o Senhor disse? Qualquer palavra dizer frívola, no dia do julgamento a gente dará conta. Qualquer atitude, às vezes você fica assim, ah, Senhor, mas o meu irmão não tem me ajudado. Ah, meu irmão não tem feito nada por mim. Mas por quê? Porque você está dependendo do seu irmão. Você reparou que você prefere depender de alguém do seu lado do que se inclinar os joelhos e pedir a Deus, Senhor, me ajude, me sustenta. E nesse estudo, Deus não só fala também do pão diário, do pão nosso de cada dia, somente alimento, ele fala de vida espiritual também, se você parar para pensar. Por quê? Em aplicação, o alimento diário, o pão nosso, as escrituras, se você não lê todo dia, teve uma pesquisa de um pastor americano, eles fizeram uma pesquisa de quantas as pessoas que liam a Bíblia. Ele pegou uma pessoa que lia uma vez por semana a Bíblia, pegou outra que lia 2 dias, a outra lia 4 dias e a outra que lia os 7 dias. O que aconteceu? A primeira pessoa a ser entrevistada, ele perguntava, como que é a sua vida espiritual? Ah, eu vou reconhecer para você que eu tenho alguns desânimos na minha vida, algumas situações em onde eu deixo até mesmo de acreditar em Deus. No segundo ele perguntou, como que é a sua vida? Ah, vou falar para você que tem dias que eu me sinto forte, mas tem dias que eu me sinto tão desanimado. Aí ele perguntou o quarto, como que é a sua vida no dia a dia? Ele falou, meu amigo, vou falar para você que apesar de todas as dificuldades, Deus tem me ajudado, me sustentado. Aí quando ele perguntou o que lia todo dia, ele perguntou, como que é a sua vida espiritual? Ele falou bem assim, sabe quando você está sentado numa cadeira, e sabe, você vê tudo ao seu redor diferente, como meio de graça de Deus, você vê os pássaros, você fica tão bobo, você vê o sol, você agradece até a Deus pelo sol, é assim que eu me sinto. Então o que a pesquisa quer dizer? Que essas pessoas que buscam pão diário todos os dias, uma leitura sistemática, você reparou que são as pessoas que menos murmuram na igreja, não só na igreja, mas na vida, aquelas que dão mais trabalho, que questionam, talvez, aqui fisicamente a gente vê todo mundo igual, mas em casa, a sua intimidade, na sua leitura, nas suas orações, com a sua família, com seus filhos, com seus pais. Quantas vezes eu dei exemplos aqui de homens santos, que viveram no passado, certa vez eu até disse algo que ficou meio assim, que eu até tenho a oportunidade de explicar, certa vez eu disse dos apóstolos, qual era a diferença deles para nós, talvez eu queria dizer de uma forma mais de vida santa, porque às vezes a gente olha para esses homens e fala assim, nossa, mas eles eram diferenciados. Com certeza, Deus chamou cada um com um dom, com um propósito, mas a oração, somos todos iguais, desde Adão, desde Moisés, apóstolo Paulo, Pedro, todos eles poderiam ajoelhar e falar com o Senhor, como você aí na sua casa pode. Então não existe diferença nessa parte. O que acontece com nós é que a gente não busca o pão diário. Talvez você fique tão desanimado às vezes para ler a Bíblia, Senhor, me ajuda, mas Ele está ali do seu lado querendo te ajudar, mas falta você um empenho. As preocupações da vida têm deixado você tão desanimado. Talvez você está em casa triste por causa da pandemia, Senhor,
preciso tanto de ir para a igreja, ansioso, Senhor, eu preciso disso, mas na história da igreja, uma vez eu falei algo sobre a Segunda Guerra Mundial. Dr. Martin Lloyd Jones, ele falou, né, que quando se iniciou a guerra, a capela do Westminster ficou 5 anos fechada. Você imagina, 5 anos fechada, pessoas orando em cavernas, a igreja ficou separada, dividida, não tinha comunhão, durante 5 longos anos, bombardeio, fome, e a igreja não morreu. Sabe por quê? Qual era a diferença deles para nós? Porque eles eram um povo de oração. Talvez falta para nós, igreja, na totalidade, isso, vida de oração. Nós talvez nem falamos assim, Senhor, eu oro, Renan, eu oro de manhã, eu oro à tarde, à noite, quando vou dormir, mas esse é o nosso problema, a gente só lembra de Deus quando acorda e quando dorme. A vida de oração não é só ajoelhar, é diariamente, cotidianamente, você viver em comunhão com Deus, atitudes, palavras, pensamentos, tudo isso é comunhão com o Senhor. Então, irmãos, é algo que devemos pensar, repensar, porque virão dias em que as coisas, se não já piorar, mas creio que virão dias piores. E o dia que for tirada a nossa comunhão de verdade, o dia que as igrejas for perseguidas de uma forma mais real, e aí? Você que depende só da igreja, depende só do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, você que depende do irmão que está do seu lado, a sua comunhão talvez é só superficial aqui dentro. Deus está nos chamando, talvez através dessa pandemia, como muitos falam, Deus está nos provando, Deus está nos fortalecendo, mas falta você empenho. Quantos daqui devem estar em casa nesse momento e nessa pandemia trabalhou menos na semana, está trabalhando só 3 dias, 2 dias, e os dias que está em casa, você pergunta, você está lendo a Bíblia? Não estou não, mas olha o histórico da Netflix, do YouTube, quantas coisas aleatórias, isso às vezes eu falo, não só lá em casa, eu falo assim, a gente enche a nossa cabeça com tanta coisa, quando a gente vai ler a Bíblia, orar, a gente se reparou que a gente está orando, mas está pensando em outra coisa. Olha só como a gente está sendo tão negligente, quanta falta de temor. Você está orando, Senhor, aí vem aquele outro pensamento. Sabe por quê? É muita coisa na nossa cabeça, é tanta coisa do mundo, que não tem espaço para o Espírito. Aí Paulo fala, enchei-vos do Espírito, mas você quer encher de Netflix, de YouTube. É isso que falta para nós. Talvez a sua falta de dependência de Deus. Para terminar, para a nossa aplicação do Pão Nosso, a excelente medida, quando, ao menos por uma vez por dia, como eu disse, a oração, a vida cotidiana, embora quanto mais frequente, melhor, nós recordamos que nosso tempo, a nossa saúde e a nossa própria existência estão nas mãos do Senhor. Nosso alimento, todas as coisas que carecemos, só pode vir até nós da parte de Deus, e dependemos da sua graça e misericórdia para os receber. Então, irmãos, que o Senhor, desejo que o Senhor falou no seu coração, que eu tenho toda certeza que Ele falou no meu coração, porque todos nós, na totalidade da igreja, precisamos mudar o nosso modo de falar, de pensar, tantas coisas da vida que tem deixado o nosso semblante triste, e a gente tem que entender que a gente é um povo de Deus, a nossa cidadania está nos céus, não está nessa terra. Para de pensar nessas coisas, para um pouco, medite um pouco na leitura da palavra do Senhor, dependa mais de Deus. Talvez você está nesse momento tão aflito, leia o livro de Ruth. Olha a dependência de Deus, o que fez na vida dessa mulher, de Noemi. Quero terminar orando. Você que está em casa, feche os seus olhos. Santo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus santíssimo, misericordioso, Pai de amor. O Senhor sustentou o teu povo desde a criação, desde a queda de Adão. O Senhor já tinha providenciado Cristo por nós. Olha que algo glorioso, Pai. Nada foge do seu controle, guerras, pandemia, nada, tudo está nas suas mãos. É o Senhor que controla, é o Senhor que governa a sua igreja. Ó Pai, que possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e entender: se morrermos amanhã, estaremos juntamente com o Senhor. Ah, mas o meu pai, a minha esposa, o Senhor irá sustentá-los. Senhor, nos ajude a depender do Senhor. Agradecemos por essa noite, onde o Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigado, Pai, pelo nome santo de Jesus.